Bom, então, seguindo a respeito, né, do que a gente falava sobre os seres vivos, né, a origem da vida, contribuições dos cientistas, hoje, para ser considerado ser vivo, né, quais são os critérios? Né, o que os seres vivos têm? A gente sabe que o critério básico para a classificação dos seres vivos é a presença da célula. Né? Então, a menor unidade funcional de um ser vivo é justamente o que Robert Hooke descobriu, a célula. Mas essa célula, ou esse organismo, ele pode ser formado por uma célula só, né? Então ele é unicelular, ou ele pode ser um conjunto complexo formado por várias células, né? E aí a gente tem um conceito de multicelularidade ou pluricelularidade, né? Essa célula ela pode ser simples, né? Sem a presença de um núcleo, como é o caso das células bacterianas, que são procarióticas, ou células que possuem núcleo, né? Compartimento ali para proteger o seu material genético, que é o caso das células eucarióticas. Material genético esse, né, que está na forma de DNA e que pode ser transcrito ali, né, para RNA e aí desencadear a produção de proteínas, como é o caso das nossas células, por exemplo. Os seres vivos compostos por materiais altamente complexos ou materiais mais simples, né? Então, a composição de materiais inorgânicos, como água e sais minerais, materiais orgânicos, como os carboidratos, como os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os próprios, né, ácidos nucleicos, né, todo aquele conteúdo que a gente discutiu em introdução à bioquímica, né? E a gente tem um grupo, na verdade, que a gente vai desmembrar melhor mais para frente, que tem a presença de alguns desses compostos, mas que de fato não tem célula, né, que é o grupo dos vírus. Então, por isso ainda existe essa briga, né, no meio científico, se o vírus vai ser enquadrado dentro do grupo dos seres vivos ou não, né? O fato de não ter célula é um fator de exclusão, mas o fato de ter um material genético é um fator de inclusão. Então, isso ainda faz com que muitos ainda briguem por essa classificação viral, tá? E seres vivos, né? Como são os grupos de seres vivos? Sempre foram da mesma maneira que a gente observa até os dias de hoje? Não, né? Antigamente era tudo animal vegetal, basicamente, né? Porque são os seres vivos de maior porte, né? Os observáveis ali, né? Com o passar, né, do desenvolvimento, principalmente da microscopia, abriu-se um leque, né, de estudo, abriu-se uma gama de possibilidades de estudar um mundo que até então era invisível aos olhos dos cientistas, né? Em 1866 é onde vai surgir o reino protista, né, que é onde estão os protozoários, como as amebas, como as giardias, né, de importância parasitológica muito grande, né, inclusive dentro do laboratório de análises clínicas. Até hoje, muitas pessoas ainda confundem esses seres com vermes. A pessoa fala assim, tô com verme. Que verme? Giardia. Não, a giardia não é um verme. Vermes fazem parte do reino animal. As giardias, as amebas, são protozoários, são organismos muito mais simples do ponto de vista celular, né? Eles têm uma organização em uma só célula, né? Um reino diferente, características diferenciadas, tá? Somente com a microscopia eletrônica em 1950 é que foram perceber, né, descobrir que algumas células continham um núcleo em volta da membrana, enquanto outras não. E daí a gente tem a classificação, né, em procariontes e eucariontes. E em 1969 o Itaker definiu os 5 reinos que a gente conhece até os dias de hoje, né? O reino Monera, formado ali pelas bactérias e pelas cianobactérias, então no nosso caso de interesse laboratorial, as bactérias, né, como principais. O reino Protista, que por uma finalidade laboratorial tem um interesse principalmente ali nas amebas, na giardia, né, em outros protozoários que são causadores de doenças, como o próprio Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, o próprio Toxoplasma, né, causador da toxoplasmose, então tem uma importância epidemiológica muito grande. Né? O reino dos fungos, que embora existam alguns indivíduos pluricelulares, como é o caso dos cogumelos, existem tantos outros fungos microscópicos que podem estar associados a doenças mais sérias, né? Algumas mais fáceis de tratar, como algumas micoses de pele relativamente simples, e outros de forma mais grave, como é o caso da esporotricose, né, que é uma doença causada por fungo. O reino das plantas, né, e o reino dos animais, que para o laboratório, né, a pesquisa animal, ela vai em cima justamente dos vermes.